Saúdo aos amados irmãos, na bendita paz do Senhor, a família cristã em todo o mundo, especialmente a família brasileira e demais países em volta do mundo. Nós queremos abraçar fraternalmente as famílias e chamar a sua atenção para que nós venhamos hoje, nesse momento maravilhoso, podermos estudar um pouco, meditar a respeito da família cristã. O nosso tema é o desenvolvimento, a espiritualidade no lar. É importante ressaltar que a família cristã deve ser um exemplo para a sociedade no comportamento, deve ser um exemplo para a sociedade em todos os aspectos de vida, valores e etc. Quero ler um texto bíblico que se encontra em Gênesis, capítulo 35, versículos 1 a 3. Depois disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel, e habita ali, e faze ali um altar ao Senhor Deus, que te apareceu quando fugiste da face de Esaú, teu irmão. Meu querido, este versículo retrata muito bem o desentendimento entre irmãos, a preferência de Jacó e a preferência de sua esposa pelos filhos. Nesse sentido, irmãos, nós iremos tratar certamente algumas questões para a glória do nome de Jesus nesse sentido. O versículo 2 diz assim: então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos, e mudai as vossas vestes. Neste versículo, meus queridos irmãos, podemos observar que existe, ou existia e ainda existe, deuses estranhos nos lares. E o comportamento espiritual, e muitas das vezes moral, por causa disso, as escolhas, as pretensões que a pessoa tem em relação a quem ele vai servir, se a Deus, se a Jesus Cristo ou não, ou no sentido comportamental, moral, pois existem situações em que dentro da questão espiritual há uma perseguição do maligno, dos demônios, nos lares, nas vidas, a fim de prejudicar o bom andamento do lar, os relacionamentos e também na vida espiritual. O versículo 3 nos diz: e levantemo-nos e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, e que foi comigo no caminho que tenho andado. Haja visto, meus irmãos, que os relacionamentos no lar, na questão espiritual, têm se relaxado muito. A diferença de valores religiosos, de conceitos e etc. Mas a unidade no lar, espiritualmente dita, na questão também da vida do lar, da família, o ambiente do lar, é muito importante nós atentarmos para estes princípios básicos que as Escrituras nos permitem falar e prescrever. Nós queremos trazer para vocês, para nós, um comentário a respeito destes versículos, pontuando assim essas mensagens gloriosas. Então, meus irmãos, os versículos 1 do capítulo 35, Deus pela quarta vez visitou Jacó. Certamente que no Antigo Testamento a presença do Senhor visitava os patriarcas,
os profetas e vinha sobre eles. Hoje, de acordo com as Escrituras Sagradas, o Espírito do Senhor habita no crente ou no cristão quando ele está pautado, está certo de obedecer a santa palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, essa situação que Deus visitou a quinta vez Jacó, podemos apenas citar alguns versículos, e eu gostaria que o amado, a amada, você que está aí no seu lar, anotem esses versículos, meditem, façam um altar de oração ao Senhor, de meditação, de ensino da palavra, de relacionamento cristão de verdade. Os versículos estão em Gênesis 28, 10 a 16, 31, 3, do 11 ao 13. Os capítulos 32, versículos 1 e 22 ao 30. Gênesis 35, dos versículos 9 ao 15. Então, após o episódio em Siquém, Gênesis 34, vocês poderão observar Gênesis 34 e vão estar num cenário de natureza as quais vale a pena repensar os conceitos morais. Então, meus amados, Deus disse a Jacó que fosse para Betel, o lugar onde houve a sua primeira aparição para eles. Temos esse relato em Gênesis capítulos 28, versículos 10 a 19. Novamente, Jacó se colocaria a caminho, utilizando a rota de seu avô Abraão. Capítulos 12, versículos 8 de Gênesis. Maravilhosamente, eu quero aqui fazer jus à pessoa, o personagem de Abraão, um homem de fé, e que deixou Deus formar o seu caráter. E Jacó, não quero da identidade de Jacó, mas quero aqui me ater à família cristã. Então, meus amados, esta é a primeira vez na Bíblia em que Deus ordena que seja edificado um altar para ele. Abraão também ergueu um altar. Lembrando, amados, que naquele tempo se fazia altares de pedra e etc. Mas hoje nós temos os púlpitos, mas na verdade o altar é o nosso coração. O altar do Senhor é nós. E no nosso lar, o altar é o ambiente onde nós ali, por um instante, reunimos a família e fazemos o culto doméstico e também a oração. Aí isto é o altar, né? O altar do Senhor é o nosso prostrar, a nossa dedicação na oração, na adoração ao nosso Deus. Então, meus amados, mas pelo que se sabe, meus amados, nenhum comando divino lhe foi transmitido para tal. Temos Gênesis 12, 7 e 8. Por gentileza, compare os versículos para você estar bem inteirado a respeito da palavra de Deus. Agora nós iremos fazer o comentário do versículo 2 do capítulo 35, que podemos assim nos referir. Então, a ordem expressa dada a Jacó incluía ele se livrar dos ídolos de Labão, que Raquel roubara. Não quero aqui entrar na questão teológica, histórica, que alguns estudiosos dizem que os ídolos, ou as pequenas estatuetas, pequenos ídolos, era por causa da propriedade. A pessoa que o pai dava aquela estatueta, ele assim estava declarando que determinada propriedade era da pessoa como herança. Mas eu prefiro entender que ídolo é ídolo e que nós devemos ter o cuidado
de discernir entre uma coisa e outra. Então, meus amados, isso está relatado no capítulos 31, 22 a 35 de Gênesis. Nós aqui não estamos denigrindo a religião de ninguém. As pessoas têm livre-arbítrio, têm liberdade para escolher o seu credo religioso, mas estamos apresentando as Escrituras. Nós preferimos a Jesus, nós preferimos atentar para as Escrituras no sentido mais coerente. Porém, nós estamos num país laico, onde as pessoas, pela Constituição e por vontade comum, têm a liberdade de seguir o seu credo religioso. No decorrer dos dias, nós vamos mostrar sempre a questão bíblica, Jesus como Salvador, provar que Ele é suficiente Salvador, provar que Ele é soberano para isso. Enfim, nós queremos aqui discorrer as Escrituras e também abençoar o seu lar. Quem sabe Deus estará abençoando o seu lar, estará protegendo, estará se revelando para contigo. Então, meus amados, assim como de todos e qualquer ídolo que estivesse entre os servos, esses deuses estranhos eram divindades cultuadas por outras pessoas e não por Jacó. Porque Jacó, ele traz uma raiz tradicionalmente dito, mais conservadora, e por isso Deus o mandou ele eliminar, pedir ao povo que tirasse esses ídolos do lar. Meus amados, o Deus de Jacó é o único e verdadeiro Deus. Então, nós com esta palavra queremos dizer que existe o único Deus verdadeiro, né? Ele é único, não existe outro Deus além dele que possamos adorar. Aleluia. Então, o mundo está encaminhando-se escatologicamente para o fim. E lá no final, digamos assim, na terceira fase da grande tribulação ali, os 3 anos e meio da grande tribulação, do começo para os 3 anos e meio faça a paz, e depois o anticristo vai querer ser adorado, assim como os imperadores antigos o queriam. Temos o exemplo lá nos livros de Daniel e etc. Meus amados, o Senhor conclamou Jacó e sua família. Amados, creio que era uma ordem imperativa, por se tratar de um ser sublime, autossuficiente, autoexistente. Então, certamente não era apenas um pedido formal ou opcional. Eu entendo que seria uma convocação solene. Purificando-vos e mudai as vossas vestes. Então, amados, a família de Jacó estava sendo preparada para encontrar-se com Deus vivo e santo. Questão moral na vestimenta, questão moral no comportamento ético. Também podemos dizer que as nações, vamos dizer assim, usavam roupas cultuais como cerimônia aos deuses pagãos, como hoje também existe. E nesse sentido, na questão espiritual, devemos tirar as vestes do pecado e nos revestir das vestes da salvação. E devemos abandonar tudo aquilo que vai contrair um comportamento moral desordenado ou degradado, ou que venha ferir a santidade de Deus. Então, todos os membros deveriam purificar-se. Mas adiante, os israelitas também se purificariam de forma similar
aos pés do Monte Sinai. Nós vamos encontrar essas narrativas em Êxodo, capítulo 19. Meus queridos, a purificação, ela não é apenas um ato cerimonial, mas é uma entrega absoluta, corpo, alma e espírito, como está escrito lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, me parece que é na altura dos versículos 23, sucessivamente, é essa entrega diante de Deus. Então, bem como em outras situações e em outros lugares, aqui o versículo 1 deixou, aliás, o versículo 2 deixou bem claro esta situação diante de Deus. Aí nós vamos compreender o versículo 3, que Jacó afirma a sua intenção de obedecer aos comandos divinos. Amados, existe uma frase muito importante que diz: melhor é obedecer do que sacrificar. Por quê? Porque a obediência é sabedoria, né? É ser sábio, é temer ao Senhor e estar ali sujeito a Ele a fim de obedecê-lo para herdar a salvação. Amados, então subamos a Betel e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e que foi comigo na minha caminhada que tenho ainda. Então Jacó relembrou a constante proteção de Deus. Pode-se observar no capítulo 32 de Gênesis. Deus está disposto a nos proteger. A questão é se nós obedecemos, a questão é se nós não abusamos desta proteção divina, se nós não temos, aleluia, assim, na verdade, a ignorância de resistir aos mandados do Senhor, às suas ordenanças. Querido, então, e o cumprimento de suas promessas. Deus é Deus que cumpre as suas promessas, Ele cumpre promessas de bênçãos e também de juízos. Deus é um Deus que tem o poder e a autoridade de abençoar, de julgar, de sentenciar, de salvar, dar a vida, tirar e dar de volta. Ele é o Todo-Poderoso. Meus amados, essas promessas estão em Gênesis 28, 13 a 15. Então, viu nisso uma razão para obedecer e adorar ao Senhor. Glória a Jesus por isso. Nós vamos trazer um conselho teologicamente dito, fazer um conselho para a família cristã nos seus relacionamentos. Então, cabe aos pais cuidarem da espiritualidade do lar, a vida espiritual, a harmonia espiritual, a harmonia conjugal, a harmonia familiar. Muito depende do líder do lar, muito depende do homem e da mulher, marido e esposa. Se você não é casado, você pode aconselhar as pessoas às quais você tem acesso, você pode ajudá-las a edificar o seu lar. Então, meus amados, e orar para que o Senhor abençoe a sua vida futura na questão conjugal, na questão do lar, sem anteceder-se nas questões relacionadas à vida íntima. Futuramente, quem sabe, nós falaremos a respeito dessas coisas. Então, o desenvolvimento da espiritualidade do lar. Um lar espiritual, podemos dizer assim, é comandado por Cristo. Haja visto, quando Cristo ressuscitou, ele aparece a seus discípulos no meio deles. Meio quer dizer centro, meio quer dizer no controle.
Meio quer dizer na direção. Então, quando Cristo está na direção das decisões, das diretrizes, principalmente do marido e da mulher, e quando isso realmente é um fato, os filhos observam isso, principalmente que, havendo qualquer rasura, qualquer problema, qualquer situação, por mais desastrosa que seja, quando nos arrependemos, o Senhor restaura, o Senhor perdoa, mas se pudermos evitar conflitos, se pudermos evitar o pecado, que vem também de forma virtual, agora que as pessoas estão, digamos assim, muito sedentárias, confinadas, eu aconselho a vocês, isso é um conselho, que vocês aproveitem o tempo para servir a Deus, aproveite o tempo para meditar nas Escrituras, para buscar, porque as redes sociais também oferecem outras coisas que não vai te alimentar espiritualmente, não vai alimentar a sua alma. Tem filmes e etc. Eu não vou falar sobre isso, mas eu quero apenas deixar um conselho para você fazer o seu altar aí do seu lar e permanecer firme entre o homem, a mulher, os filhos e demais membros da família. Então, meus amados, seus problemas, dúvidas e temores são tratados de acordo com a orientação bíblica e a oração. Muito bem, meu irmão, eu quero colocar que a Bíblia é o nosso livro de referência, a qual chamamos de manual, mas eu prefiro falar que é um livro de referência pelo fato dele nos dar referência em tudo nas nossas vidas. Então vamos aqui parafrasear o seguinte: Deus e você e o cônjuge, se você não tem um cônjuge, ou é você e Deus, você e seus irmãos, ou Deus e você e os filhos. É assim que funciona esse relacionamento. Agora nós iremos para a nossa conclusão, que nos dizem que nós prescrevemos essa conclusão para que nós venhamos entender o que Deus quer da família cristã. Primeiro, a pessoa busca um relacionamento com Deus. Haja visto que as pessoas têm uma tendência de buscar um relacionamento para si próprio e deixando Deus em segundo plano, etc. Mas quando nós buscamos o primeiro relacionamento com Deus, creio que Ele vai encaminhar, que Ele vai, no tempo determinado, fazer as coisas certas. Quando nós quebramos essa regra, nos precipitamos, pagamos o preço. Aí eu quero lhe mostrar um quesito, um quesito importante para a sua vida espiritual. Comunhão, unidade nas relações. Buscar ao Senhor e uma múltipla relação entre você e Deus e a sua família. Unidade. É isso que importa. Unidade diante de Deus, em relação ao mesmo, em relação à sua família, em relação à sua vida. Eu quero agora, nesse momento, chamar a sua atenção para nós conduzirmos a Deus uma oração por toda a sua família. Por gentileza, vamos orar e, por gentileza, faça isso no seu lar, em nome de Jesus, para que Ele te abençoe em toda a tua vida. Pai bendito, Pai santo, Pai justo e misericordioso, nesse momento maravilhoso, abençoa as famílias brasileiras, abençoa a família estrangeira. Pai querido, vem consolar os desalentados, porque há muitas pessoas sofrendo, mas nós temos esperança de que o nosso Deus, que nos dará solução diante do caos, diante de situação tão complicada, tão difícil de entender. Mas nós não devemos temer, porque o nosso Deus está no controle. Que o Senhor venha guardar o jovem, a criança,
ou de idade, enfim, Senhor. Eu te peço pela família de todas as pessoas, de todo o Brasil, do nosso Acaraú e das famílias da igreja, aqueles que estão fora da igreja, fora do relacionamento espiritual, chama-os para ti, para que haja um relacionamento espiritual na tua presença. Eu te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém.